Começando agora mais um Se Liga Economia, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é quarta-feira, 18 de junho de 2025, vamos dar aquela geral. A tensão lá no Oriente Médio entre Israel e Irã deu uma sacudida nos mercados e no petróleo, né? Lá nos Estados Unidos, os dados da economia vieram meio divididos e o mercado está vidrado na decisão de juros do Banco Central americano que sai hoje. E aqui no Brasil, o Congresso mexeu em vespeiros importantes, impactando impostos, conta de luz. E para fechar, aquele papo sobre inteligência artificial e como ela está, sugando energia pelo mundo. Bastante coisa. Bom dia. Pois é, um cenário bem movimentado, né? Muitos pratos girando ao mesmo tempo, tanto lá fora quanto aqui dentro. Olha, ontem a coisa foi tensa nos mercados globais, viu? Com essa escalada do conflito entre Israel e Irã, nossas bolsas americanas levaram um tombo. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, tudo para baixo. Tudo no vermelho. E o petróleo foi para cima, o tipo West Texas Intermediate, passou dos $75. E o Brent, esse aí encostou nos $77 o barril. Uhum. E claro, o dólar americano. Acabou se fortalecendo com tudo isso. É um movimento clássico, né? Fuga para a qualidade em momentos de incerteza geopolítica. O dinheiro busca refúgio no dólar, nos títulos do Tesouro americano, que são vistos como mais seguros. A grande preocupação mesmo é uma interrupção no fornecimento de petróleo vindo da região. Isso aí poderia jogar o mundo num cenário de estagflação, sabe? Aquela combinação ruim. Exato. Inflação subindo com a economia patinando. Complica demais a vida dos bancos centrais. Essa crise toda acabou até tirando o foco da reunião do G7, que, pelo visto, não avançou muito em discussões comerciais. Ficou bem em segundo plano. E já que a gente está falando dos Estados Unidos, ontem saíram dados de maio que, olha, não ajudaram muito a clarear o cenário por lá, não. Verdade. A produção industrial geral caiu um pouquinho, a manufatura, essa veio bem abaixo do que o pessoal esperava, e as vendas no varejo tiveram a maior queda em 2 anos. Pois é, um quadro bem misto mesmo. Teve uma luzinha ali no setor imobiliário, né? Uma leve alta nas licenças e inícios de construção, mas o resto... E hoje, 18 de junho, é o dia D por lá, né? Decisão do Federal Reserve, o Banco Central americano, sobre a taxa de juros. Sim, a expectativa geral é que eles mantenham os juros onde estão, naquele intervalo entre 4,25% e 4,5% ao ano. Mas o que todo mundo quer saber mesmo É o sinal, né? Se eles vão dar alguma dica, alguma pista sobre quando pretendem começar a cortar esses juros lá na frente. A inflação recente até deu uma aliviada. deu sim. Mas com essa economia de sinais trocados e mais os riscos externos, tipo o conflito no Oriente Médio, a possibilidade de mais tarifas comerciais do governo Trump sobre aço, alumínio, carros, o Fed deve manter a cautela, aquela postura de esperar para ver mais dados. Faz sentido. Ah, e falando em economia americana, saiu uma projeção nova para aquele reajuste da previdência social dele, sabe? Para 2026. É o chamado COLA, o ajuste de custo de vida. A projeção é de 2,5%. Interessante. Agora, trazendo a conversa aqui para o Brasil, o Congresso teve um dia bem agitado ontem, né? Derrubaram vetos presidenciais importantes. Sim, e isso mexe bastante. Pois é. Com isso, fundos como os FIAGROS, que são aqueles fundos de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio, e os FIIços, fundos de investimento imobiliário, olha só, escaparam da cobrança dos novos impostos da reforma tributária. O IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Pois é. Na prática, isso foi uma derrota para a estratégia fiscal do governo, né? E mostra a força de articulação do legislativo, principalmente daquela bancada ligada ao agronegócio. Dificulta um pouco o plano de arrecadação. Entendo. E não foi só isso, tá? Outros vetos derrubados numa lei sobre energia eólica offshore, aquela em alto mar, continham os famosos jabutis. Ah, os jabutis, sempre eles. Sempre eles. Aquelas emendas que não têm muita relação direta com o tema principal, né? E esses jabutis, nesse caso, podem acabar gerando um custo extra bilionário na conta de luz nos próximos anos. Vem principalmente de subsídios como o Proinfa, que é o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica. Bilionário na conta de luz? Nossa! O governo já se mexeu. Já.
correu para dizer que vai editar uma medida provisória para tentar compensar esse impacto na conta de luz e garantiu que não vai criar nenhum imposto novo para cobrir isso. Vamos ver como vai ser essa MP. Vamos acompanhar. Mas olha, nem tudo foi tensão por aqui. Saiu um dado positivo, né? O Produto Interno Bruto do agronegócio mostrou um crescimento forte, quase 6,5% no primeiro trimestre de 2025. Sim, o agro continua mostrando muita força, sem dúvida. E uma novidade prática. Começou a operar o Pix automático, para facilitar pagamentos recorrentes, né? Exato. Mais uma ferramenta do Pix que tende a facilitar bastante a vida financeira, tanto das pessoas quanto das empresas. Bom, para a gente ir fechando, um tema que está borbulhando, como você disse, é a inteligência artificial e o quanto ela consome de energia. Os data centers, os centros de dados que rodam essas tecnologias, precisam de muita, mas muita eletricidade. Isso parece uma questão cada vez mais central, né? E é mesmo. É uma mudança estrutural no consumo de energia que talvez muita gente ainda subestime, sabe? As projeções indicam que a demanda de energia só desses centros de dados pode mais que triplicar até 2035. Isso globalmente. Triplicar. É muita coisa. É muita coisa. E isso cria uma pressão enorme por fontes de energia que sejam, assim, confiáveis e constantes. A tal da energia firme, né? Não basta ser só limpa, tem que estar lá quando se precisa. E quem entra nesse jogo? Olha, quem entra forte é o gás natural. E cada vez mais se discute a energia nuclear também. Não é à toa que lá nos Estados Unidos já tem propostas no Senado para ajustar os incentivos fiscais de energia. Como assim? A ideia é diminuir gradualmente os créditos para energia solar e eólica, mas, por outro lado, estender os incentivos para hidrelétrica, para nuclear e para geotérmica, justamente refletindo essa busca por energia firme. O gás natural está se reafirmando ali como uma peça bem crítica nessa matriz energética que a inteligência artificial está demandando. Faz todo sentido. Bom, é isso por hoje no nosso Se Liga Economia. Muito obrigado pela companhia. Abastecer a inteligência artificial vai acabar redesenhando não só o mapa do setor energético, mas também a própria geopolítica e para onde vai o dinheiro dos grandes investimentos nos próximos anos. É algo para a gente ficar de olho. Com certeza. Fique ligado aqui no Se Liga Economia para continuar acompanhando os desdobramentos desses e de outros assuntos que mexem com o seu bolso e o mundo. Até a próxima!